gente ama mudar com você. Toda esquina. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia a quilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Olá, o programa de hoje é um programa muito importante. Quero chamar a atenção de você que está aí sempre nos assistindo e aquele que também hoje está diante da TV Litoral. Hoje nós vamos ter aqui um programa de depoimentos, um bate-papo de um tema extremamente importante. É muito difícil hoje, em qualquer família, não se encontrar problemas com as drogas. De todas as formas, de todos os meios de drogas. E nós estamos aqui com duas pessoas que vão bater um papo de suas vivências em relação a esse tema. Acho que é um momento de aprendizado para aqueles que têm na sua família alguém com um problema relativo à droga, à dependência química, mais propriamente dizendo, e também aqueles que não têm, mas que convivem com amigos ou com qualquer pessoa, e aqueles também que não convivem e amanhã poderão estar diante desse mal que assola o nosso país e o mundo inteiro. Hoje, lendo jornais, nós vimos na grande mídia que esse problema no Brasil, ao invés de diminuir, ele está aumentando dramaticamente. Notícia hoje do jornal O Globo, notícia no jornal O Dia, exatamente no momento em que nós estamos aqui batendo um papo com esses dois homens que falarão das suas experiências e das suas vivências em relação a esse mundo. Bem, primeiro eu vou começar com o Alessandro e eu agradeço muito a você, a sua determinação, a sua coragem, o seu exemplo de estar aqui diante das nossas câmeras, diante do nosso telespectador, para falar de um tema que nem todo mundo gosta às vezes de falar, né? As pessoas acabam levando para debaixo do tapete. Tem muita gente que se envergonha às vezes de ter tido um problema ou de ter um problema, ou aquelas pessoas que têm alguém na família e têm vergonha de conversar sobre o problema. Então eu gostaria muito de agradecer em nome de toda a nossa produção a presença de vocês aqui. Acho que é um momento oportuno, um momento importante para que a gente possa refletir, né? E todos, sociedade, principalmente você, família, nós interagirmos e contribuirmos para, cada vez que pudermos,
dedicarmos o nosso tempo para fazer com que esse mal diminua e, quem sabe, o grande sonho que um dia a gente possa ter índices aí bem baixos de incidência desse tipo de dependência. Prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa, Alessandro. Prazer é todo mundo. Nós gostaríamos inicialmente que você começasse a falar de que forma você acabou se envolvendo com esse problema, né, e como é que se deu essa sua descoberta também, esse seu momento de reagir. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Agradecer primeiramente à TV Litoral, agradecer ao programa Raio X, essa iniciativa maravilhosa do Fernando de estar falando de um problema que hoje realmente é muito difícil. As pessoas preferem jogar para debaixo do tapete e não tocar nesse assunto. E a minha história é uma história como milhares de outras, milhões de outras por aí. Eu comecei o meu uso de substâncias muito novo, ainda no ambiente familiar, as ditas lícitas, e aquela espuminha, aquele restinho que ficava nos copos dos meus pais, e logo depois eu fui descobrindo, no meio do colégio, no meio de ditos amigos, as famosas bolas, né? Comprimidos, qual o efeito dos comprimidos, efeitos de outras substâncias que alteravam a minha mente, alteravam o meu humor. E a partir daí a coisa foi progredindo, foi crescendo, e o tempo foi passando. Eu queria estar mais próximo daquelas pessoas que eram ditos os da onda, né? Os da hora, isso é da minha época, era o pessoal que eram os mais badalados, os mais queridos, os que tinham as melhores companhias, iam para os melhores lugares, era a turma. Eu queria ser o cara da turma. E a turma não me levou para um bom lugar. E a coisa foi progredindo, foi crescendo, até que eu perdi completamente o controle. Eu perdi o controle e aí foram coisas horríveis, né, que eu fui fazendo comigo mesmo, com outras pessoas, com os meus familiares. Não é fácil falar sobre isso, é doloroso, mas como eu aprendi, crescer dói. E hoje, graças a Deus, só por hoje eu não uso nada que altere a minha mente e meu humor. Está limpo? Estou limpo. É impressionante a gente ver que o homem é produto do meio, uma coisa que a gente aprende lá na escola, no início da escola. Não sei se as escolas continuam falando sobre esse tema, mas eu sou daquela época em que a professora, ao começar alguma coisa falando de social, ela fala assim: o homem é produto do meio. Exato, né? Exato. E com o tempo a gente vai entendendo, você acabou de dar um exemplo aí desse meio, né? Da importância das companhias, da importância de se avaliar se aquela turma, se aquele grupo realmente está te levando ou está imbuído de coisas que são sadias, que são boas. Agora, quando você fala desse início, você falou assim, com muita firmeza, de que você começou nas coisas como normalmente todo mundo começa, é uma curiosidade, daqui a pouco é um barato, daqui a pouco você está se sentindo mais forte, né? Há quanto tempo isso aconteceu? Há quantos anos isso se passou na sua vida? Mais ou menos. Não preciso nem dizer a sua idade se você não quiser, mas há quanto tempo se deu esse início? Bom, o início foi muito novo, bem novinho ainda, lá pelos meus 10, 11 anos, e foram muitos e muitos anos usando substâncias. Muitos anos. Olha o alerta que o Alessandro está dando para você, mãe, para você, pai, para você, avó, avô. Tudo começa na família. Às vezes aquele cigarrinho que você pede, acende o cigarrinho aí para mim, pega esse copinho de cerveja aí. Aí no meio do caminho a criança pega o copinho de cerveja, não é homem, pode beber, não tem problema. Tem problema, sim. Tem problema. Vocês estão um depoimento vivo, não precisa a gente dizer mais. Bem, para a gente fazer aqui um bate-papo ping-pong, nós vamos também começar aqui conversando com o Albert, e agradecer a você também, Albert. Acho que você normalmente a gente tem assim uma visão, a
de que a dependência química, a droga está muito ligada a jovem, né? Não estou dizendo que você seja um idoso, né? Mas nós estamos vendo aqui que não há idade. Ele teve início da sua dependência, dito por ele, exatamente aos 10 anos. Nós estamos aqui ao lado de um menos jovem, também um bem menos jovem, mas que também vai trazer para nós a sua vivência e o seu exemplo, né, de como a coisa aconteceu na vida dele, né, e depois, naturalmente, ao longo do programa, nós vamos estar falando sobre os problemas que isso ocorre fisicamente, né, de que forma isso interfere na sociedade, e vamos falar também como é que esses dois estão aqui com esse ar saudável, todos dois joviais, né? Se a gente pudesse fazer uma avaliação de quando eles entraram aqui, né, eu podia dizer que estão entrando aqui dois atletas, ele, tanto você quanto ele, né, com fisionomias serenas, limpas, como a gente costuma dizer, né? Que as pessoas que estão com essa vivência de vida, com uma conduta orgânica melhor, parece que o rosto mostra, né? Claro. Eu percebo que a fisionomia das pessoas acabam falando aquilo que está acontecendo um pouco com elas. Não sei porque eu sempre fiz essas observações, não sei nem se isso é muito verdadeiro, mas para mim eu tenho essa relação. Então eu gostaria de que você conversasse também com o nosso telespectador, vai ter esse papo aí, você que está sentadinho aí, está do lado da vovó, fica aí, vamos ouvir aqui a experiência e a vivência de quem viveu e vive ainda esse drama da dependência química. Obrigado, né, Fernando, TV Alto Litoral, a você que está do outro lado, né, escutando e vendo, agradecer também, né, porque realmente, né, eu quando nos seios da minha mãe não tinham drogas, né, eu não aprendi a usar droga com a minha família, eu aprendi a usar droga no meio, né, da sociedade, mas é interessante que eu, como foi colocado, eu tenho 58 anos de idade, eu cheguei, quando eu parei de usar droga, eu tinha 40 anos de idade, mas eu não usei droga na minha infância toda. Eu estudava no Colégio Pedro II, eu era o melhor aluno do Colégio Pedro II, eu hasteava bandeira, porque o pessoal que, assim da minha idade, né, sabe que quem hasteava bandeira no colégio eram os melhores alunos, e eu era desse jeito, e aí fui me envolver com um grupo de pessoas que usavam drogas. Naquele momento eles disseram para mim que eu ia ficar mais eufórico, ia ficar, né, correr mais, jogar mais bola, até sexo, né, ia fazer mais, e eu acreditei nisso, né, mas logo minha vida se transformou e virou um inferno. Eu tive várias situações de overdose, né, as pessoas que eu mais amava, que era minha mãe, meu pai, minha família, eu comecei a não amá-los da mesma forma, porque eu já não me amava, né, porque a pessoa que usa droga realmente ela está doente, ela precisa de ajuda. E a pessoa doente não pode amar ninguém, né? Porque ela não se ama. E aí, quando eu comecei a usar drogas, é interessante lembrar essa coisa da infância também, porque isso é uma doença física, mental e espiritual. E eu, quando era criança, ela é muito focada na compulsão e na obsessão. Então, por isso que eu usava drogas e não conseguia parar. Desenvolvia a compulsão, desenvolvia a obsessão e não conseguia parar. E eu não entendia isso, a minha família não entendia isso. Então foi muito difícil encontrar ajuda, porque meu irmão era militar, ainda, e as pessoas não sabiam como me ajudar. E depois de um certo tempo, eu queria parar de usar, ia para dentro de um banheiro chorando, trancava a porta e ficava ali dentro vendo bicho, vendo coisas horrorosas, pedia ao poder superior, que para mim é Deus, para parar, e saía dali e fazia tudo de novo, né? Eu falava comigo mesmo, né? O que é isso? O que está acontecendo, né? Tem algum problema nisso? Então, para quem usa droga e está me escutando nesse momento, existe uma forma de parar de usar. Tem que ter o desejo, querer muito parar de usar droga, porque eu sofri muito com o uso de drogas, e eu não conheço uma pessoa na Terra que eu conheça, que eu bati papo, que diz para mim que ficou feliz com o uso de drogas. No início dá aquela falsa euforia, mas logo ela me tomou tudo,
e eu tive várias experiências muito ruins, né, de sofrimento, né, e realmente é difícil, né? A família não entende, não vê aquilo de uma... Minha mãe falava para mim: meu filho, o que você está fazendo da tua vida? Eu tinha um amigo meu que ele ia lá, ficava chorando e pedia: para com isso, cara. E eu não conseguia parar, sabe? Porque eu desenvolvia a dependência, né? Minha vida estava virando em torno de drogas. E eu era aquele rapaz estudioso, era aquele rapaz que tirava primeiro lugar no Colégio Pedro II e ganhava as viagens, né? Eu ganhava prêmios e fui me envolver com pessoas que usavam, só que eles não contaram o final da história, eles só contaram o início. Então, para você aí que está me vendo, né? Hoje eu não tenho medo de falar da minha vida, porque toda a experiência que eu passei, se eu não poder ajudar uma pessoa passando essa experiência para frente, eu acho que não valeu a pena, né? Então eu queria nesse primeiro bloco agradecer, né, e dizer que eu estou aqui, estou muito feliz por estar limpo hoje, há 17 anos. Muito bom, nós estamos aqui tendo um dos programas que o Raio X fez, hoje estamos próximos aos 13 anos de programa, e nós fizemos aqui vários programas. E é muito difícil que um jornalista se emocione com muita facilidade. A gente vive a vida com vários acontecimentos e se envolvendo, mas eu estou num momento extremamente emocionado porque eu estou vendo a importância da comunicação, a importância dela ser bem utilizada, dela poder levar a você informações como essa, exemplos como esse, que podem contribuir para que a nossa sociedade fique cada vez mais limpa. Eu vou voltar daqui a pouco na TV Litoral. Eu volto já, não saia daí. Eu falei para vocês, hoje nós estamos com um tema de extrema importância, principalmente para as famílias. Eu volto já. A gente ama mudar com você. Toda esquina. Sua vida é uma grande caminhada. E para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia Aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Estamos de volta com o programa Raio X e você que já está nos assistindo aí desde o primeiro bloco, né, está vivendo aqui esses depoimentos, esse bate-papo com a Alessandra, com o Albert.
E você que chegou agora, nós estamos falando aqui sobre dependência química. Estamos diante de dois homens que se dispuseram a aqui, no nosso programa, no programa Raio X, conversar sobre esse tema. Recentemente nós assistimos na TV, né, o Casagrande, jogador de futebol, falando sobre esse tema, da sua vivência. E já no primeiro bloco a gente vê aqui que há grandes semelhanças daquilo que a gente ouviu naquele depoimento, agora muito recente no programa do SBN, onde ele enfrentou ali perguntas e temas de várias situações ligadas à sua entrada na dependência química, o drama que ele viveu durante todo esse tempo, né? E depois a condição de estar hoje aí, como todo mundo vê, tendo a capacidade novamente de estar diante da televisão, fazer seus comentários e podendo dizer, como os dois convidados que nós temos aqui hoje, dizer que ele está naquele dia limpo, venceu cada dia, é um desafio para que ele possa realmente se conduzir dessa forma. Alessandro, nós ouvimos aqui o depoimento do Albert e ele falou da questão de sair do problema, né? Como é que se comportou a sua família, como é que se comportou os seus amigos na medida em que você precisava sair e de que forma, quais foram os canais que te levaram a sair, a começar a entrar numa curva diferente, numa curva de entrada para a luz no final do túnel? Muito boa sua pergunta, Fernando. Eu tentei de várias formas. Tentei de todas as formas possíveis, imagináveis, inimagináveis, ajuda médica, antidepressivo, anti-isso, anti-aquilo, médicos, especialistas, tentei de todas as formas e nada adiantou. Nada adiantava, porque eu não tinha o real desejo de parar de usar. E eu fui tentando religiões, não tenho nada contra religião nenhuma. Tentei várias formas de doutrinas religiosas, de segmentos religiosos, e nada adiantou porque eu não tinha o real desejo de parar de usar drogas. Até que eu comecei a perder. E a minha família já não me queria mais por perto, os ditos amigos não me queriam mais por perto, e eu andava com aquele grupinho que usava drogas. E chegou o momento que aquele grupinho já não me queria mais por perto, porque eu usava mais do que eles, como disse o Albert com muita propriedade. Hoje eu sei que eu sou portador de uma doença, que ela é baseada na compulsão e na obsessão, e quanto mais eu usava, mais eu queria usar e mais eu queria usar, e aquelas pessoas que usavam comigo já não queriam mais estar comigo, até que eu os perdi também. E no final é aquela velha história, né? É quarto escuro, é banheiro, escondido de mim mesmo, escondido das outras pessoas, escondido de tudo, tendo alucinações, imaginando coisas que não existiam, vendo pessoas atrás de mim, correndo atrás de mim, vendo polícia onde não tinha polícia, enfim, é aquela loucura de quem é um usuário de droga. E quando eu perdi numa última tentativa, depois do meu pai ter ido à minha casa e perguntado: meu filho, o que está havendo com você? Eu falei para ele: pai, eu perdi a vontade de viver. E ele tentava me ajudar de todas as formas e eu não queria ajuda. Nós ficamos imaginando um pai e uma mãe nessa circunstância. Como é que é importante a orientação que nós devemos todos ter na vida daquelas pessoas que vivem esse problema, para ela entender melhor se um dia acontecer ou se ela tem um problema, que tipo de reação, que forma ela tem que se conduzir diante de uma afirmação dessa, né? Você dizer isso para um pai, né? E um pai, às vezes, coitado, sem nenhum preparo, sem nenhuma vivência, sem nenhuma experiência sequer diante daquilo, qual impotência que deve ser um ser humano diante disso, né?
Mas você falou de uma coisa que me chamou muita atenção, que foi a relação de perder. Né? Eu até vou perguntar a você, aconteceu com você também essa relação de você perceber que você estava perdendo as coisas, que as coisas que você gostava de um lado, você foi para uma coisa que você achava que ali você ia gostar muito. E de repente você começa a ver que você está perdendo muito também. Houve isso com você também? Houve, e esse é um sinal de que a doença já estava me dominando completamente. Primeiramente eu perdi foi a minha crença em Deus, né? Meu lado espiritual já estava totalmente perdido, eu já não acreditava em nada, o lado moral, e aí vieram as perdas materiais, porque naquela época eu não conhecia uma vida espiritual, né? Eu não sabia nem o que era isso, e talvez até por isso que eu me perdi mais. E vieram as perdas materiais, que me chamaram muita atenção. Primeiro o meu corpo, né, que eu fiquei pesando um peso bem baixo, o meu rosto, né, e bati de carro, e aí comecei a perder meu casamento, né. Eu, naquela época, minhas filhas, né, estavam na adolescência, e eu mandava minhas filhas para a drogas que as pessoas dizem que é lícita, né, para mim não existe isso. Droga é qualquer substância que altere minha mente ou meu humor. E aí eu fui perdendo, bati de carro, perdi o casamento, o meu emprego, e aí quando chamou minha atenção mesmo, foi quando eu queria parar, sabe? Eu queria parar de usar, porque eu já estava muito mal, né? E eu fui internado também, né? Internado com camisa de força na época. Na verdade, se não fosse a minha família, Fernando, hoje eu ia virar um mendigo, né? Faltou muito pouco para mim ficar na minha mendigância. Foi minha família que me pegou e me internou, né, sem eu querer, porque eu não tinha mais força, e fui internado. E depois eu comecei, depois da internação, eu busquei ajuda no grupo de mutuajuda, aí eu comecei a entender essa doença. E interessante que foi falado da família, você falou, Alessandro, também, porque a família não sabia como lidar, minha família não sabia o que fazer, eles não tinham experiência. Hoje existem grupos de mutuajuda para familiares, né? Então esses grupos, os familiares que estão agora escutando, busquem, se tiverem um problema, pedir ajuda, né? Peça ajuda a esses grupos. De quem tem vivência, de quem tem experiência, né? Porque lá eles falam da vida deles, né? Dos problemas que familiares estão passando, e acabam até adoecendo o familiar, né? Eu adoeci minha família. Então meu irmão era militar, eu não sabia fazer o quê? O que faz? Então foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil. Bem, hoje o sofrimento era muito grande. Nós estamos aí, pelo menos em alguns grandes centros, já se vê algumas decisões que estão sendo tomadas, não sei se as melhores, talvez a pergunta tenha que ser direcionada inclusive exatamente a vocês. No Rio de Janeiro, por exemplo, o governo e a prefeitura começaram a criar um sistema de, mesmo que o dependente não queira, mas que a família queira, ele tem aquela internação que não é mais espontânea, aquela internação involuntária. Né? Eu queria saber um pouco da opinião de vocês dois, começando por você, Alessandro, sua opinião sobre essa questão. Olha, Fernando, eu posso te falar sobre a minha experiência do que eu já vi, né? Eu não fui internado assim como a Albert foi. A minha opinião sobre essa internação involuntária, baseado no que eu já vivi, se o dependente, se o usuário não quiser, ele não vai parar de usar. Na minha família, eu tenho um irmão que ele foi internado 13 vezes. Foram 13 vezes. E ele continua hoje usando drogas. Então tem que ter o real desejo, e todos os dias. Eu preciso renovar esse meu desejo de me manter limpo todos os dias. Então, na realidade, o que eu estou começando a entender na sua visão é de que há de se sensibilizar de algum meio, algum modo, e esse meio pode ser esses grupos de autoajuda, de mútua ajuda, né? Que naquele momento alguém que esteja vivendo um problema igual ao dele, da turma às vezes, desse ambiente, que sensibilize e ele dê aquele estado. Então você é contra
você acha que não é contra, você acha que isso não vai ter resultado, é mais ou menos o que você imagina. Eu penso que esse resultado pode acontecer, sim. Muitas das vezes essa internação involuntária pode ser o start, como você falou, ou Entendi. o despertar. Mas no seu entender, o que efetivamente no seu caso mudou Foi o desejo de. Eu desejo. estou com o desejo de sair disso. Apesar de lutar durante muito tempo, porque eu queria parar e eu não conseguia parar. Eu queria, e eu desejava e eu não conseguia, e eu não achava meios e maneiras de conseguir parar. Era maior do que eu, era mais forte do que eu, e eu só consegui isso através de um grupo de mútua ajuda. Importante. Na sua opinião? Minha opinião, minha experiência, né? Na sua vivência. Porque cada caso é um caso, né? Nós não temos assim uma Receita de bolo. Receita de bolo para quem usa drogas e como ele vai se comportar e vai buscar ajuda. No meu caso específico, foi muito importante eu estava de uma maneira que eu não queria mais, queria só usar droga. Então, a minha mãe, meu irmão, eles me internaram sem a minha vontade. No seu caso funcionou. Funcionou, e eu agradeço muito a ele. No início, não. No início, até eu trabalhava numa empresa que trabalhava embarcado, a assistente social não deixou mais eu embarcar e falou: você não vai embarcar porque você não tem condição de embarcar. E naquela época também eu fiquei muito chateado, porque diminuiu o salário. Fiquei muito chateado com meu irmão, porque estava fazendo uma coisa que eu não queria, mas no fundo... Essa é uma das questões que é muito discutida, na coisa que não é voluntária. É o desejo da pessoa. O Casagrande, inclusive, na opinião dele, disse que eu não sou muito a favor. Pode ser que funcione. Eu, na minha personalidade, do jeito que eu sou, não sou a favor. Eu sou a favor da coisa que a liberdade reine até nesses momentos. Mas você acabou de citar um caso, e ele também citou a opinião dele, que acabam, uma estatística muito pequena, duas pessoas, mas leva a crer que vale tentar tudo que se puder fazer nessa guerra, para se conquistar aí uma luz. Eu vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco na TV Litoral. Nós hoje estamos aqui com um bate-papo com essas duas figuras simpáticas aqui, de rosto bonito, saudáveis, que estão dando aqui um exemplo de vida, estão fazendo com que esse condutor desse programa aqui, esse comunicador aqui, se sinta assim feliz em poder estar aqui na TV Litoral com o pessoal da Criarte realizando esse programa que já vai se fazer 13 anos. Como é que é bom a gente poder servir, né? E nesse momento nós estamos praticando aqui a arte de servir aquelas pessoas que podem estar vivendo nesse momento, passando por esse drama, e aquelas que possam no futuro, tomara que não aconteça nunca, mas que possam também ter um pouco da visão daquilo que deveria fazer, de que forma conduzir ou ter um olhar sobre essa questão. Eu volto daqui a pouco. A gente ama mudar com você. Toda esquina. Sua vida é uma grande caminhada. E para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773 2004, Macaé.
O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Estamos de volta com o programa Raio X e hoje eu estou batendo um papo aqui sobre um tema extremamente importante. Nós estamos aqui com o Alessandro, com o Albert, um tema que está hoje deixando não só o Brasil como o mundo buscando todos os meios e formas de combater. Infelizmente, nós vivemos na sociedade do bem e a sociedade do mal, né? E temos aí no meio do caminho o arbítrio. E você falou muito bem aqui daquela querer sair, né? Alguma coisa diz em algum momento em nossas mentes, principalmente quando você está acometido de uma doença, uma visão que eu não tinha da questão da droga, a questão da doença, da compulsão, que aliás não acontece só em relação à droga química, à alimentação. Quantas pessoas obesas, né, que se tornam obesas por uma questão de compulsão alimentar? Pessoas que não conseguem parar de comer, né? Então, isso é uma visão que eu não tinha, e hoje a ciência ainda fala de uma outra visão, que é da questão da coisa de trás, a hereditariedade, quer dizer, a mãe que naturalmente tenha se envolvido com álcool, alguma coisa, fica também, a ciência já começa a ver também e tratar essa questão exatamente como uma doença, uma pessoa que já tem a predisposição. Por que umas pessoas vão para a droga e ficam, e por que outras pessoas, né, não se conduzem assim? Umas funcionam, outras não funcionam. Bem, em São Paulo, agora recentemente, um outro tema, um bate-papo que ping-pong rápido, o governador de São Paulo, ele criou lá uma bolsa falada Bolsa Crack, né? E é um valor financeiro, eu não me recordo o valor, quanto é, mas alguma coisa acima de R$1.000, não sei quanto, para que as famílias pudessem ter esse dinheiro para ajudar em determinados casos. O que você pensa dessa bolsa e da utilidade dela? Eu penso da seguinte forma, Fernando: se essa bolsa for revertida para o usuário, se a família, porque chega um determinado momento, tem que ter comprometimento. Exatamente, o Alves falou com muita propriedade. O usuário, ele não tem mais como controlar nada. Eu não tinha como controlar mais nada, tomar decisões na minha vida, nem nada disso. Se esse dinheiro for revertido para um processo de recuperação do usuário, eu sou a favor. Mas como você começou esse bloco muito bem, né, nós vivemos numa sociedade onde a gente tem o bem e onde a gente tem o mal. Com certeza. Se esse dinheiro a própria família desviar, para onde vai esse usuário? Qual a finalidade real desse Bolsa Crack? Então há de se ter também um acompanhamento, uma espécie de demonstração de contas, de organização mínima. Exato, e isso é o que eu penso. O que você pensa. E a sua opinião? Minha opinião é que toda ajuda é bem dada, né? Tudo que vem para ajudar a família a buscar aprender, a buscar ajudar, é válido. Agora eu vejo também que, por exemplo, nós temos lugares como em Macaé, onde eu vivo, a prefeitura, por exemplo, poderia criar um hospital, né, um local que faça a recuperação dessas pessoas, né? E talvez aí não precisaria, né, tá dando valor em espécie à família. E ter um local específico, né? Porque a gente é difícil ver, né? É difícil ver. A gente tem estádios bonitos de futebol, a gente tem outras coisas, né, teatros, mas a gente não tem um hospital específico para recuperação
né, dos dependentes químicos. Né? É porque nessa filosofia, eu estou entendendo o que ele está falando, quando nós entendemos e quando hoje a medicina já entende que é uma doença, né, então nada mais justo do que você também ter um centro, um hospital, um centro de referência, uma clínica de referência, terapêutica, né, com alguma coisa que trate isso como doença. Exato. Né? Porque é uma questão que eu, antes de entrar na questão do tratamento, eu queria falar da coisa da discriminação. Né? Vocês hoje ainda sentem discriminação, mesmo estando limpos, sendo pessoas que estão ativas na sociedade, se recuperaram, né? Estão aí dando demonstração ao contrário, de exemplo de vida, dando palestra aí pelo município, por vários lugares, escolas, né? Até fora do município, mas vocês sentem que ainda há discriminação, mesmo nessa circunstância de vocês? Olha, Fernando, eu não sinto essa discriminação, não. Estando limpo, eu não sinto essa discriminação. Há discriminação com aquele usuário, com aquele dependente químico, com aquele que está lá fora, com aquele que está usando drogas. Essa discriminação ainda há. Então, por isso, eu aprendi que eu estou pronto para receber de braços abertos esse que chega em sofrimento, né? Esse doente que chega lá como eu. Por isso que eu continuo voltando nessa irmandade, onde eu consigo me manter limpo, para sempre esperar aquele que está por chegar. E pode chegar da mesma forma como eu cheguei, sofrendo, chorando, sem saber o que fazer para poder parar com o seu uso de drogas. E é por isso que eu continuo voltando, todos os dias. Na sua opinião? No início, né, no início da minha vida, com relação ao uso de drogas, quando eu parei, é muito difícil, porque a família, ela não acredita, né? Ela não acredita que de uma hora para outra você começou a recuperação, você vai ser uma pessoa boa, né? Como era antigamente. Né? E é difícil mesmo, né? Não é fácil. Ter confiança, né? Demora. Vai lá, faz isso, tá aqui o negócio. Exatamente. Então eu vinha do Rio de Janeiro, por exemplo, que eu moro em Macaé já há 26 anos, e minha mãe falava assim, quando você chegar em Macaé, você liga. Eu já tinha 40 anos de idade, 40 e poucos anos. Eu cheguei na recuperação com 40 anos. Então, minha mãe ligava. E várias coisas que eu fazia no meu casamento, se eu chegasse um pouquinho mais tarde, você estava onde? Já tinha essa dificuldade, né? Com relação à sociedade, a partir do momento que eu estou limpo, que eu estou fazendo as coisas direito, acabou, não vejo problema não. Está tudo aqui. Bem, vamos falar agora de um assunto importantíssimo que é recuperação, né? Como é que se deu a sua recuperação? Como é que foi esse processo? Aonde você buscou socorro e de que forma essa recuperação se deu para você? Quais são as etapas, de que forma isso aconteceu? Vou perguntando para vocês dois, mas se vocês quiserem interagir aí um com o outro também, podem ir colocando, se bem que cada um pode ter tido uma experiência diferente. Né? A sua, por exemplo. Na recuperação. A minha recuperação não é só por hoje, são todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que me recuperar. Foi muito difícil para eu entender que eu era portador de uma doença, porque eu queria um diagnóstico, um médico que chegasse para mim e falasse, você está doente. Ou que eu entrasse dentro de um aparelho e saísse lá um papelzinho mostrando assim, você é portador de uma doença. Está aqui. O exame de sangue detectou aqui. E não existe isso. Como o Albert falou, é uma doença física, mental e, acima de tudo, espiritual. E compulsão, né? Baseada na compulsão e na obsessão. A parte física e a parte mental. A mental, ela vem a se manifestar através da obsessão. Quando eu quero e eu procuro meios e maneiras e nada me segura. E a parte física é justamente a compulsão. Quando eu consigo, eu quero mais e mais e não tem limites para mim. Até quando o corpo já não aguentava mais. Até que depois de 3 tentativas de suicídio, eu tentei acabar com a minha vida. Não tem história bonita com droga. Não tem. Para quem tá vendo a gente aí, não tem história bonita com droga. Não tem felicidade com o uso de droga. Não pensem vocês que quem está
usando droga, seu filho, seu amigo, seu esposo, seja quem for da família que está feliz porque não está. Não tem enredo para Ibope, né? Não tem enredo. Nem para Ibope, nem para a escola de samba, nem para nada. É o literal samba do crioulo doido. É o caminho para degeneração e o caminho para ir por fim, né? Dentro da Irmandade a qual eu faço parte, a gente costuma dizer que só tem 3 caminhos para quem continua no uso de drogas: instituição, prisão ou morte. Não necessariamente nessa ordem. Entendi. Não necessariamente. Nesse tempo que eu estou limpo só por hoje, porque a minha recuperação, eu tenho que renovar ela todos os dias. Né? Todos os dias. Todos os dias eu vou lá e renovo o meu desejo de me manter limpo em recuperação. E esse exemplo que o Alessandro está dando aqui para a gente, é um exemplo que serve para a nossa vida em todas as atitudes nossas. Isso que serve para quem tem uma dependência química, serve também para você se exercitar, para você não discutir no trânsito, para você não brigar, para você não tratar mal a esposa, para você não tratar mal os filhos. Eu acho que essa coisa de levantar todo dia dizendo assim, hoje eu vou ser um cidadão melhor, um homem melhor, eu acho que isso serve para tudo na vida. Né? Me parece que esse aí é o segredo da vida, não é um segredo só do dependente químico, é o segredo de viver bem. Esse é o grande barato da recuperação. Eu acho que é isso que está o ensinamento aí, né? Na sua experiência de recuperação. Eu vou saber depois do intervalo, eu vou voltar daqui a pouco na TV Litoral e nós vamos ouvir também o depoimento aqui do nosso companheiro para ele falar, no caso dele, né, o que fez ele realmente encontrar esse caminho, como o nosso Alessandro aqui disse com muita propriedade, como a gente aprende na vida, né? Tenho certeza que você, telespectador, está nos assistindo, está acompanhando o programa Raio X aqui desde o início, concorda aqui com esse apresentador. É realmente um programa especialíssimo que nós estamos fazendo. Estou agradecido a vocês dois e ao mestre que está me proporcionando essa possibilidade de levar essa informação, de discutir com quem viveu e vive esse problema. Eu acho que ninguém melhor do que esses dois aqui, com essa experiência, essa coragem de estar aqui diante das câmeras, né, onde milhares de telespectadores estão assistindo vocês. Eu volto daqui a pouco, eu volto já. A gente ama mudar com você. Todeskin. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB o Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia Aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição.
Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar, no Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Estamos de volta com o programa Raio X e hoje nós estamos aqui conversando com o Alessandro e com o Albert a respeito de um tema muito importante, que é o tema da droga, né? Você que está nos assistindo aí desde o primeiro bloco, aquele que começou depois, teve a oportunidade de ouvir os depoimentos, a vivência, o sofrimento, enfim, tudo que demanda essa questão. E nós estamos aqui diante de dois homens corajosos, firmes, e que vão agora falar de como acontece e como aconteceu essa recuperação. De que forma essa recuperação se dá para você? Fernando, eu quando cheguei a esse programa, um programa de 12 passos, onde eu vou a reuniões regulares e eu continuo voltando todos os dias, assim se dá a minha recuperação, eu faço uma analogia com o tempo que eu era criança, que eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu aprendi, todo mundo aprende a ler com A, B, C, D, não é isso? Com certeza. Hoje, dentro desse programa, eu aprendi outras 4 letrinhas, O, B, D, C, a famosa obediência. Eu aprendi a obedecer esse programa, vivenciando esses 12 passos, vivenciando o que me sugerem a evitar, o que me sugerem a procurar. Nós temos uma bula de evite, de procure, slogans, ajuda de companheiros, terapia do telefone, para mim funciona demais, é mandar mensagem, é se importar, é estar junto, é falar, estamos juntos, vamos juntos. Dia a dia, né? Todos os dias. Agora, o porquê disso? Eu usava droga todos os dias. Eu usava para viver e vivia para usar. Se hoje eu encontrei um lugar onde eu consegui parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova e melhor maneira de viver, eu vou voltar nesse lugar todos os dias, para que essa minha recuperação ela não cesse, para que ela vá crescendo. Hoje eu aprendi também que essa minha doença ela é progressiva, incurável e fatal. Se eu não me recuperar todos os dias, a doença continua crescendo. Vai chegar um momento que a doença vai estar acima da minha recuperação. E eu não posso dar esse mole para a doença. Eu tenho que dar um balão nela todos os dias. Todos os dias. Só por hoje, continuar voltando e renovando o meu desejo. E de braços abertos, cumprindo o propósito primordial dessa irmandade. É uma profissão de obediência. Né? De obediência. E esperando, levando a mensagem e esperando aquele que está para chegar. Porque o melhor dar para o outro aquilo que você recebeu. De graça. Dar de graça aquilo que eu recebo de graça todos os dias. Que é um amor incondicional. Que coisa bonita de ouvir e que experiência de vida firme, né? Que é você sair do fundo do poço, né? Onde há uma escuridão, né? E você subir os degraus novamente desse poço, ver a luz do sol e entender que aquela luz, aquele raio de luz ali tem que ser conquistado a cada dia, né? Isso é importante, valorizar as coisas que a gente vence, as coisas que a gente adquire como personalidade, como desejo, né? Esse foi o exemplo que você deixou aqui. Eu fico feliz de estar vendo esse depoimento, porque isso serve para a vida da gente em vários outros sentidos. Eu estava falando no início do programa, aquelas pessoas em relação à droga, mas esse depoimento aqui serve para a vida de todo mundo, em todos os meios e formas, né? Que essa persistência de você, ao errar, reconhecer o erro, voltar, pedir desculpa, recomeçar, não foi assim, eu vou começar de novo, olha, vou abrir a porta outra vez, vou entrar de novo, né? Tem alguns filmes de vez em quando que fazem isso. Exatamente. Na sua vivência de recuperação. Você falou do fundo do poço, né? No fundo do poço, eu estava dentro do meu carro para a droga, e quando eu já estava usando drogas assim, e ficava já totalmente alucinado, e eu usava um revólver, que eu não sabia atirar, mas usava, que nos lugares que eu andava, e eu peguei o revólver no porta-luva e dei 3 tiros dentro do carro e acertei a minha perna. E quando aconteceu isso,
Meu irmão me pegou, me levou para o hospital e esse foi o meu fundo do poço. E aí me internaram. Depois que curou, né, o problema da perna, me levaram e internaram. Apesar de que ainda continuei usando droga, depois dos outros dias. Né? E aí fui internado. E lá internado, foram as pessoas falar lá, uma palestra, um depoimento, e eles falavam que existia vida após as drogas. Que existia vida após as drogas. E que se eu quisesse, tivesse esse desejo que o Alessandro falou, eu podia parar de usar, permanecer parado e ter uma nova maneira de viver. E apareceu a esperança, né? Então eu tive esperança com aquelas pessoas. Então depois dali eu vim, a empresa que eu trabalhava, que era a Petrobras, ela tem um programa, e nesse programa eu era incluído e lá era obrigado pelo programa a assistir reuniões de grupos de mútua ajuda. E aí eu fui, busquei essa ajuda e eles monitoravam se eu ia ou não ia. No início eu não vinha assim muito, né? Porque na verdade eu tinha uma maneira de viver, né? E era muito difícil mudar essa maneira de viver. Então foi bastante complicado. Mas existia dentro de mim o desejo, sabe, de querer me transformar. E esse programa de 12 Passos que existe dentro desse grupo lá de mútua ajuda é de transformação, de me conhecer. E aí eu fui, através desse programa, vendo que quando eu usava drogas, eu estava me escondendo, eu tinha vários problemas que eu não queria falar para as pessoas, que eu não queria me conhecer. Então esse foi um dos problemas maiores também do uso de droga. Eu usava máscaras, ou seja, eu ia no colégio, usava uma máscara, eu ia conversar com a sociedade, usava uma máscara. Eu queria ser todo mundo, menos o Albert que eu sou hoje, com os seus defeitos, com as suas qualidades, mas sendo eu mesmo. Então esse foi o grande ganho do programa, é um crescimento espiritual. Hoje eu sei que não é mais a parte material é mais importante da vida, que a parte mais importante da vida é a parte espiritual. E se eu estiver bem espiritualmente, eu vou poder dar de graça aquilo que eu recebi: amor, compreensão, mente aberta, boa vontade, honestidade. E tudo isso, né, além da minha mãe e do meu pai que me ensinaram lá atrás, no período das drogas eu esqueci tudo isso, e muito pelo contrário, fiz tudo errado. Hoje eu estou readquirindo, aprendendo a viver novamente. Minha vida hoje, existe vida após as drogas, a vida é bela. Esse é meu lema, quem me conhece, eu sempre falo isso. Eu sou uma pessoa feliz, alegre e livre, porque quem está usando droga está dentro de uma prisão. Ele está aprisionado numa prisão que ele mesmo cria. E foi o que aconteceu comigo. E hoje não, hoje eu vivo a minha vida, hoje eu sou um pai legal, eu tenho minha esposa. Há 10 anos que eu estou com ela, não traio minha esposa. Porque se eu trair a ela, eu estou traindo a mim mesmo. Eu tenho minha vida, ajudo as pessoas no que eu posso. Inserido na sociedade. Voltei a ser uma pessoa produtiva na sociedade. E fazendo mais, ajudando essa sociedade a renovar também a esperança desses outros que ainda estão por aí, precisando desse apoio, desse amparo, dessa visão. Eu fico gratificado em estar conduzindo aqui esse programa no dia de hoje, por 2 motivos. Hoje, antes de vir para cá, do programa, tem umas coisas que parece que não acontecem por acaso na vida, né? Tem uma pessoa que trabalha aqui numa empresa que estava fazendo um orçamento para mim, eu já vinha ligando para ele algumas vezes e não conseguia localizar. Até que alguém da gerente da firma, ele foi para algum lugar aí de um estado e não voltou mais. E a gente está aqui preocupado, não sabe o que está acontecendo com ele. E eu recebi logo em seguida o telefonema desta pessoa. E ele me disse o seguinte: infelizmente eu não pude dar atenção ao seu orçamento, aquilo que você estava fazendo comigo, o orçamento até importante para mim, mas eu corri aqui para minha terra porque eu tenho um primo que eu soube que está totalmente envolvido com as drogas e nem a família quer saber mais dele. E eu vim para cá desesperado porque é um primo que eu vivi com ele a minha infância e tudo, nós vivemos momentos maravilhosos da nossa vida e não havia essa coisa de droga, e eu fui para lá, eu estou aqui, estou fazendo tudo para levá-lo aí para o Rio de Janeiro, que é um centro maior, onde eu estou aí em Macaé, inclusive,
para tentar dar uma oportunidade nova para esse meu primo, né? Mas eu me deparei aqui com uma situação tão dramática que eu estou até meio adoecido, que eu estou assim meio impotente, mas eu vou conseguir levá-lo para aí. Eu só esquece todo esse orçamento que você vai fazer, porque quando você voltar, né, você vem com tranquilidade e eu acho que você vai fazer correto. Então existe ainda, como você falou, a esperança, né? A esperança de alguém que pega e na mão e vamos lá, vamos dar uma olhada, vamos ouvir, vamos ver, né? Sensibilidade, né? Essa é uma palavra que a gente tem deixado de usar. É preciso ser sensível à vida dos outros, né? Muitas vezes a insensibilidade ela atinge a um grau tão perverso na nossa sociedade que ela às vezes é um mal tão igual à droga, porque a insensibilidade é também um mal, né? A pessoa insensível, né? E a gente vê que só vivendo essas vicissitudes da vida, que a vida é feita dessas vicissitudes, né? Desses momentos, para todo mundo tem o seu momento difícil, o seu momento bom. Não há, você que está aí, que está nos assistindo, sabe que nenhuma família vai viver eternamente sem um problema aqui, um problema acolá. Vamos viver sempre, sim, né, as vicissitudes da vida e as dificuldades. A grande diferença é ter vontade de enfrentar esses problemas e reverter esses problemas. Eu estou diante aqui de dois homens, de duas pessoas especialíssimas que tiveram essa vontade de reverter e de reencaminhar suas vidas. Quero inclusive deixar aqui à vontade, se vocês quiserem deixar um telefone pessoal para alguém que esteja aí do outro lado com algum problema desse tipo, que queira ter uma informação, conversar, bater um papo. Antes aqui no intervalo eu já havia conversado com eles, eles se dispuseram também a dar seus telefones pessoais. Você que está aí pode pegar, dar um tempinho de pegar lá a caneta, né, o papel. Tanto o Alessandro quanto o Albert vão dar os seus telefones, número dos seus aparelhos de telefone, para que você que esteja necessitando de alguma orientação, de alguma informação a respeito desse assunto. Pode falar o seu, Sandro? Posso sim. Se quem está nos assistindo aí conhecer alguém que tenha problema com drogas, ou o próprio telespectador tiver problema com drogas, dá uma ligadinha, pode ligar o meu celular pessoal e a partir daí eu posso dizer para vocês onde é essa Irmandade, como funciona o programa, qual o caminho, né, qual é o caminho que está funcionando para mim. Meu telefone é 9259-3543. Pode repetir? 9259-3543. É isso, meu telefone é 9901-8316. Mas eu queria deixar também, durante o nosso bate-papo aqui, houve um momento que foi falado sobre por que uma pessoa usa uma substância qualquer e não tem problema, passa os dias, ele usa recreativamente, como as pessoas falam, e por que as outras, né, no meu caso, não potencializam. Porque realmente eu tenho a doença. A diferença de um para o outro é que existe uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 10% da população do mundo tem essa doença, e é por isso que eu converso hoje com meu filho abertamente, dizendo para ele que eu tenho essa doença, né, para que ele possa entender. Hoje, quando eu passo na rua e vejo uma pessoa caída lá, eu passo rezando por ela. Eu não digo mais que ela é um sem vergonha, que ela é um sem caráter, porque hoje eu sei o que ele está passando. 9901-8316. Se eu puder ajudá-lo, conte comigo. Até a semana que vem, se Deus quiser, aqui na TV Litoral. Até lá.